Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Conheço teu passar, eu sei por onde andas, sei por onde vais estar. 5h57. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Livro de Jó, no capítulo 42, no verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes, tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, Senhor, pois eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Vamos repetir de novo comigo o versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso eterno Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, vamos analisar um pouquinho sobre a vida de Jó. Jó, ele tinha tudo que um homem podia ter. Jó era muito rico. Jó tinha filhos lindos. Jó tinha uma esposa que estava com ele por todo momento. Não é isso? Te amo, meu amor, nossos filhos, nossa casa, nossas fazendas, nossos funcionários. Pau para toda obra. Em aspas, né? Por que em aspas? Porque a mesma esposa que estava do lado dele ali, quando Jó perdeu tudo, falou para ele o quê? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Não é isso? Então, o que acontece? Acontece que o diabo, ele se apresenta na presença de Deus. O Senhor falou, observaste meu servo Jó? Todos conhecem a história, não é isso?
E o diabo falou, não, ele é teu servo porque ele tem tudo. Quero ver ele continuar te servindo não tendo nada. E o Senhor fala, então tira tudo dele. Mas não toca na vida dele. E tirou tudo. Jó continuou servindo. Ele te serve porque ele tem saúde. Tá bom, toca na saúde dele. E tocou na saúde de Jó. Só não tira a vida dele. No final de tudo, Jó estava sentado na calçada, raspando a sua lepra, raspando a sua enfermidade com cacos de telha. Jó estava sem casa, sem fazendas, sem funcionário, sem filhos, sem esposa e fedendo a podre. Podre, porque você sabe que para raspar uma ferida com casca de telha, que é o que ele é porque aquilo ali apodreceu, necrosou. Ele se raspava. E Jó morava em uma calçada. Então, muitas moscas pousavam em Jó. Então, de repente, um dos motivos de Jó pegar os cacos de telha para se raspar, não é isso? Era a quantidade de bichos que estava em sua enfermidade. Mas Jó era o tempo todo incitado pelas pessoas, né? O diabo trazendo acusação para Jó. Fala o teu pecado, confessa, você pecou. E Jó se mantendo firme diante do Senhor. Eu acho que pior do que perder os filhos, acho que pior do que perder a esposa, pior do que perder a saúde, pior do que perder o dinheiro, é viver o tempo todo sobre acusação. Mas Jó, ali, firme perante o Senhor. Mas eu não quero falar disso agora. Eu quero falar da vida de Jó. Eu quero falar daquele Jó que oferecia sacrifício pelos seus filhos, sem saber se os filhos tinham pecado ou não. Não, Senhor, já estou aqui oferecendo sacrifício pelos meus filhos, por todos eles, porque caso eles venham a ter pecado, eu já estou oferecendo sacrifício por eles. Então ele era um pai preocupado, ele era pai, ele era esposo, ele era um bom patrão, ele era tudo de bom. E os vizinhos olhando e não entendendo a prosperidade de Jó. E Jó ali orando, Jó ali buscando, Jó ali oferecendo sacrifício ao seu Deus. E de repente, de uma hora para outra, num piscar de olhos quase, ele perde todos os seus filhos. E os vizinhos, amigos, colegas, parentes, dizendo assim, cadê o Deus de Jó agora? E daqui a pouco roubam lá os seus gados, os seus bodes, seus cabritos, seus camelos, perde tudo. E as pessoas devem ter falado, cadê o Deus de Jó agora? E como se não bastasse, Jó perde sua casa. Como se não bastasse, a esposa o amaldiçoa. Como se não bastasse, Jó está enfermo. E aquele homem que fazia banquetes em sua casa, aquele homem que empregava centenas de milhares de funcionários, que um monte de famílias dependia dele direta e indiretamente. Aquele homem que era um retrato, que era, digamos assim, mais do que um retrato, ele era um testemunho vivo do poder de Deus. De repente esse homem está agora numa calçada, cheio de bicho, fedendo a podre, sozinho e vivendo sob acusação. Cadê o Deus de Jó? Não era isso que pensavam os vizinhos? Não era isso que pensavam os amigos? Não era isso que pensavam os colegas, de repente os funcionários? De repente Jó era aquele homem, a Bíblia não diz, mas que fazia o que o Kleber faz, por exemplo, é toda segunda-feira, não é isso? Toda segunda-feira tem culto antes de abrir a oficina. De repente Jó era aquele homem, não é isso? Que reunia os seus funcionários e fazia um culto uma vez por semana para falar da grandeza do seu Deus. E as pessoas olhavam e falavam, não, realmente Jó, né, o Deus de Jó é poderoso, porque Jó tem tudo, Jó está com saúde. Mas agora, não é isso? Estavam vendo Jó num contraste terrível. Jó está agora, né, no antônimo daquilo que ele estava vivendo. É antônimo que diz quando é o contrário? É, né? Eu ainda lembro disso, viu? Rapaz, ficou bonito, não ficou? O contrário do que ele estava vivendo. E aí, queridos? Cadê Deus? Cadê o Senhor? Aí você vê Jó falando lá, por que eu estou passando por isso, Senhor? Me mata logo. Acaba com a minha vida. Eu não aguento isso. Porque eu fui fiel, porque eu fui do grupo de louvor, fui do grupo de oração, porque eu evangelizava. Tu vê Jó falando isso? Você não vê.
Mas, Vânia, quando Jó tinha 10 filhos, quando Jó tinha fazendas, riquezas, ouro, prata, quando Jó tinha sua esposa, quando Jó tinha saúde, Jó só conhecia Deus de ouvir falar. Mas quando Jó vai para a sarjeta, quando Jó vai para o fundo do poço, porque a oração, muitas pessoas falam, não, depois que Deus restituiu tudo, Jó, olha, você vai pegar as mensagens que falam sobre Jó, na internet tem um monte, todos eles falam a mesma coisa. Depois que Deus restituiu tudo de Jó, Jó falou que ouvia falar, agora os meus olhos te contemplam. Jó, quando fala isso, ele está na sarjeta, ele está enfermo, ele está sem nada. Só depois que Deus restitui Jó. Então Jó está sem filhos, Jó está sem dinheiro, Jó está sem esposa, Jó está sem amigos, Jó está enfermo. Tu imagina pelo tempo que ele estava ali já os seus dentes apodrecidos, você pode imaginar ele com fome, ele com sede, ele magro, defecado, urinado. Na pior situação que o ser humano pode estar. E aquele homem no pior estágio de um que o ser humano pode chegar, situação essa que nós nem sequer nunca passamos perto, nem sentimos o cheiro dela. Mas que muitas das vezes por comer pão com manteiga de manhã reclamar. Muitas das vezes por comer arroz, por comer feijão e um ovinho frito, reclamar. Este homem, queridos, será que ele conseguia sequer comer, tendo em vista que ele fedia podre? Será que quando ele pegava alguma coisa para comer, isso se alguém jogasse, porque até a esposa o abandonou. Esse homem no pior estágio da sua vida, fedendo a podre, esperando a morte, raspando a sua ferida. Este homem fala uma das coisas que mais me traz impacto na Bíblia. Eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E o que eu quero perguntar para a igreja é: como que você enterra seus 10 filhos? Como que você perde toda a tua riqueza, todos os seus bens, todas as suas fazendas, todos os seus animais, todos os seus funcionários, todos os seus amigos? Como que a tua esposa ou teu marido te amaldiçoa e pede a tua morte? Como que você é cometido de uma enfermidade terrível, que você vai apodrecendo aos poucos, que os bichos, os micróbios vão te comendo vivo, e você sentado numa calçada sobre acusação, sem ter nem sequer um teto, como que você consegue abrir a boca e dizer que os teus olhos estão vendo Deus? Como? Está fugindo aqui. Como? Como, igreja? Quer sair não? Eu vou pregar assim mesmo. Como, queridos? Como que você consegue imaginar uma pessoa naquela situação vendo Deus? Você já parou para se perguntar isso? Você já parou para analisar essa situação? Pois eu vou dizer para você por que Jó viu Deus. Porque Jó viu que era impossível um ser humano aguentar a morte de 10 filhos. Era impossível um ser humano perder casa, perder dinheiro, perder fazenda, perder funcionário, viver sob acusação, viver enfermo, sendo comido aos poucos pelos bichos. Impossível! Aquele homem está de pé e principalmente tem-se a alegria de Deus. Jó se manteve equilibrado. Porque ele fala para a esposa: tu falas como uma louca. Na visão humana, louco era ele. Na visão do homem, mas a palavra fala que a sabedoria de Deus para o homem ela é loucura. De repente quem viu Jó falar isso para a esposa, falou: esse cara que é louco, ele tinha tudo, ele perdeu tudo, perdeu o filho, perdeu o dinheiro, ele está podre, ele está fedendo. O louco é ele em ver que esse Deus não é de nada, que esse Deus não é vivo, que esse Deus é uma mentira.
louco é ele continuar com esse Deus ainda. Eu posso imaginar o Senhor vendo o pensamento de cada vida e usando a própria boca de Jó para falar: nu eu vim e nu voltarei. Deus deu, Deus tirou. O que Jó estava falando com essa palavra? Nada do que foi tirado de mim era meu, era dele. Em outras palavras, se é dele, ele faz o que quer. E se ele faz o que quer, quem sou eu para questionar? Porque tudo que ele faz é bom. E ele fala que a ciência é tão alta, tão maravilhosa, que ele fala que ele não conseguia alcançar. Mas ele não ousava questionar. Ele não ousava murmurar. Ele não ousava esfriar. Quando os amigos acusavam, ele começava a falar: aponta o pecado. E seja qual for o pecado, eu me consertarei. E ele orava para saber se aquelas acusações tinham sentido, mesmo ele sabendo que ele não tinha feito nada. Quando ele fala: Senhor, eu ouvia falar de ti. E só em ouvir falar, Jó servia a Deus. Só em ouvir falar, queridos, você já viu Deus na sua vida. Deus já operou o sobrenatural na sua vida. Situações que você achava que não tinha jeito, Deus operou na sua vida. Você viu Deus na sua vida quando houve uma transformação de caráter, quando houve uma transformação de sentimento, quando o coração de pedra se tornou um coração de carne, dando espaço ao Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor nos tirou da lamaçal do pecado, nós vimos Deus. Quando a gente está amargurado de espírito, a gente vai orar, a gente vai ler a palavra, ou simplesmente quando você vem amargurado, você vem arrebentado, e você passa por essas portas, e seja quem for que está pregando aqui, o Espírito Santo abre a boca dele, e parece que sabe tudo que você está passando. Aquilo é o Senhor falando com você. É o Senhor falando com a sua vida, porque Ele te ama. É que muitas das vezes está tão preocupado com o problema que não é sensível à voz de Deus, porque a cada dia Ele fala conosco nesse lugar. Mas quando Jó falou assim: olha, Senhor, hoje meus olhos te veem, é porque Jó pensou assim: uma pessoa ter recurso financeiro para pagar médico, profissionais, pessoa ter recurso financeiro para comer bem, para se vestir bem, para ter funcionários, para bancar casa, para bancar tudo, não é isso? A pessoa até então ela acha que quem está sustentando ela é o dinheiro. Mas, Senhor, eu não tenho nada. Eu não tenho nem amigos, eu não tenho nem esposa, eu não tenho nem família, eu não tenho nada. E eu estou aqui. E se você de repente perguntasse para Jó naquele momento: Jó, você prefere a vida que você tinha quando você só ouvia falar de Deus? Ou você quer ter a vida que você está tendo agora, que é aparentemente desgraçada, aparentemente derrotada, aparentemente sem Deus, mas que você diz que vê Ele? Que vida que você quer? Sem dúvida, a igreja, Jó escolheria aquela vida que ele estava vivendo, porque naquela vida ele estava vendo Deus. Resumindo tudo, muitas das vezes tudo que o Senhor quer nos dar é uma experiência sobrenatural. Muitas das vezes nós passamos anos sentados num banco de uma igreja, pedindo uma experiência com Deus, pedindo um encontro verdadeiro com Deus, pedindo para ouvir a voz de Deus, pedindo para ver um anjo, para ver um arcanjo, para ver um serafim, enfim, para viver uma experiência sobrenatural, que para aquilo é necessário que você venha passar uma situação a qual você necessite do sobrenatural de Deus. Porque um aumento de salário, o ímpio recebe. Trocar o carro, o ímpio troca. Olha, eu vivi um grande milagre, não tinha condição nenhuma de trocar de carro, mas de repente troquei, está aqui, ó. Isso o ímpio faz, querido. O ímpio sem condição nenhuma vai no Guanabara, pega um cupom, joga dentro, daqui a pouco o telefone toca, você ganhou. Ah, ganhei um carro. Isso não é sobrenatural. Mas o que Jó viveu foi sobrenatural. Eu posso crer que em toda a vida de Jó, Jó deve ter comentado da experiência que ele viveu com Deus. Em todo momento ele trazia aquela alegria de ter vivido uma experiência viva, de ver o Senhor se revelar. E outra coisa, se Jó fala que os olhos dele estão contemplando o Senhor, acredite, estão.
E tudo que o Senhor quer fazer comigo e com você é que os nossos olhos venham contemplá-lo. Mas nós não deixamos que os nossos olhos contemplem a Deus. Por quê? Nós murmuramos, nós reclamamos, nós recuamos, nós esmurecemos, nós olhamos para o ímpio e olha a prosperidade do ímpio, como está no Salmo 73, que o salmista fala: quase que os meus pés vacilaram, olhando para a prosperidade do ímpio. A gente começa a olhar para o ímpio, o carro dele não quebra. Começa a olhar para o ímpio, consegue construir a casa. Começa a olhar para o ímpio, está tudo bem. A gente começa a falar assim: ai, será que eu fiz a coisa certa em ter entrado para a igreja? Eu vou sair da igreja, eu vou ir para o mundo. E este homem que prova que ele não estava na igreja, não estava na presença de Deus por causa de carro. Ele não estava na presença de Deus por causa de casa. Ele não estava na presença de Deus por causa de filhos. Ele não estava na presença de Deus por causa de esposa. Ele não estava na presença de Deus por causa de gados, por causa de vaca, por causa de funcionário, por ser um dos homens mais ricos da região. Não. Ele estava verdadeiramente por amor a Deus. Por amor ao Senhor. E nós? Por que estamos sentados aí? Será que nós estamos sentados aí porque queremos que nosso casamento seja restaurado? Será que nós estamos sentados aí como jovens? Não, porque se eu seguir a Deus agora, lá na frente eu vou me casar bem, eu vou ser bem sucedido. Será? Será que você está sentado hoje aí por uma cura? Será que você está sentado aí por uma porta aberta? Será que você está sentado aí para se tornar um grande ministro do Evangelho? Ou será que você está sentado aí porque você ama a Deus? Será que você está sentado aí porque as lutas, as dificuldades, as aflições, o aperto financeiro, nada disso impediu você de adorar? Qual é o motivo que nós estamos sentados nesse banco? Porque se nós estamos sentados nesse banco pelo único motivo de adorar a Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas, o Senhor vai fazer com que os teus olhos o contemplem. O Senhor vai se revelar a você. Porque Ele não nos enganou. Ele falou que seria difícil. A palavra fala que quando entrarmos no céu, o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Por quê? Porque nesta terra só foi choro. Nesta terra só foi tristeza. Por isso o Senhor revelou a mensagem que vai ser pregada domingo, e aqui é a entrada dela. Por isso o Senhor fala que enxugaria dos nossos olhos toda a lágrima. Quem são esses? De onde vêm? Apocalipse 7. Esses são os que vieram de grande tribulação. As nossas vidas, ela é uma constante tribulação. Porque o mundo é jaz do maligno, governado por Satanás. O diabo nos odeia, ele não gosta de nós, ele não quer ver a nossa família bem, não quer ver a nossa família sorrindo, ele não quer. Mas querido, se o mundo está em trevas, se o mundo jaz do maligno, na nossa casa tem que ser o nosso local de paz. Porque na nossa casa habita a glória de Deus. Quando os anjos do Senhor entraram na casa de Ló, aleluia, louvado seja Deus, aqueles homens na porta estavam e na porta ficaram, porque as trevas não entram onde tem luz. E a nossa casa é o nosso local de paz, de comunhão. E o diabo ali quer destruir. O diabo ele quer destruir. E se o diabo destruiu a paz na tua casa, querido, tu não vai ter paz em lugar nenhum. Não vai ter. Então, queridos, nós temos que entender e parar de se fundamentar em palavras de promessas dessa terra e começar a se fundamentar na promessa do reino. Porque senão, querido, por não receber um carro, a gente deixa de adorar. Por não receber uma casa, a gente deixa de adorar. Por não abrir uma porta de emprego, a gente deixa de adorar. Por não conseguir casar com a pessoa que a gente quer, a gente deixa de adorar. Por não conquistar aquilo que a gente deixa de adorar. Queridos, eu não estou nem aí se eu vou conquistar o que o meu coração quer ou não nessa terra. Mas uma coisa eu sei, conquistando o que eu quero ou não, o pão na minha mesa não vai me faltar. Jó não tinha casa, Jó não tinha carro, Jó não tinha dinheiro, Jó não tinha família, não tinha nada. E a enfermidade de Jó não durou dias, não, durou anos. Mas não teve um dia que Jó não comeu.
Ainda que de repente uma pessoa que ele nem conhecia, que ele nunca viu, passou lá, sentiu falta, pena e jogou meio pão para ele, já comido. Mas sustentou ele. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor por isso. Como as xepas que a gente catava no Ceasa com carrinho de mão. Era xepa assim, caiu. Às vezes a melancia caía, abria, aproveitava só um pedaço. Mas a gente foi criado à base de suco de melancia, suco de mamão, até suco de beterraba. Quer saúde melhor do que essa? Eu posso dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Não importa a forma, querido. Estou falando lícita, tá? Não importa a forma, pensa que é ilícita. Não, forma lícita. Não importa qual seja. O que importa é que o Senhor está te sustentando. O que importa é que Ele está te sustentando. Ah, mas eu estou na casa de fulano, eu estou na casa de Beltrano. Ah, que eu estou numa casa alugada. Ah, que eu estou num pedacinho, querido. Você tem um teto. Seja de quem for, o Senhor arrumou um teto para você ali estar. Ele não falou que a sua vida seria fácil. Mas Ele fala que se nessa vida difícil que você está, você se manter fiel, ainda nesta terra, Ele vai te honrar. E foi o que aconteceu com Jó. Depois que Jó orou, depois que Jó buscou, depois que Jó... E detalhe, você vê o tempo todo Jó conversando com quem? Com quem? Com o Senhor. Aí, Kleber, Jó conversando com o Senhor. Ele não tinha isso antes, querido. Ele ia lá fazer o mecânico, mas de coração. Ele ia lá, tem que fazer o quê? Tem que sacrificar. Ele ia lá, oferecer o sacrifício. Ele ia lá, oferecer o holocausto. Ele vai lá, oferecer as ofertas. Mas essa intimidade, Jó não tinha. E a nossa vida, a nossa correria, nosso dia a dia, não permite que a gente tenha uma vida de intimidade com Deus, permite? Na verdade, permite. Mas a gente dá prioridade às outras coisas. Porque a gente quer melhorar, a gente quer conquistar, e de repente Jó, não é isso, queridos? Esse homem aqui tinha tudo, mas tinha projetos mais para frente, para isso, para aquilo, embora não teve nada a ver com a mente de Jó. Foi um projeto de Satanás mesmo tocar em Jó. E foi um projeto de Deus permitir tudo isso para mostrar para mim e para você o que é ser fiel a Deus. Mas na verdade nós temos tempo para buscar. Nós temos tempo para ter intimidade. Mas a gente dá prioridade ao que? As coisas dessa terra. A gente dá prioridade às coisas passageiras. Mas o Senhor está vendo a tua sinceridade. Ele sabe que você não está aqui brincando. Você está cansado, morgado, veio do trabalho com fome, com sede. Está sentado aí. Você está, muitos com dor às vezes. Você está aí de sinceridade. Você está vindo aqui, não, eu tenho que buscar tal. Mas o Senhor, Ele quer te dar mais. O Senhor não quer mais, Ele quer te dar mais. O Senhor não precisa que você tenha intimidade com Ele. Quem precisa é você. É você que precisa. Se você não tiver intimidade com Deus, Ele é Deus. Se você não adorar Deus, Ele é Deus. Se você não buscar Deus, Ele é Deus. Ele é Deus, querido. Nunca precisou de mim, nem de você, e nunca vai precisar. Mas Ele quer nos dar essa intimidade. Porque Ele sabe que sem intimidade com Ele, você não vai viver com Ele. Então, às vezes, Ele permite a operação do erro. E quando Ele permite, que Ele tira assim um fiapinho de cabelo, assim, toca com aquele fiapo de cabelo na gente, que a gente fica dias, às vezes meses, a gente olha para a Bíblia, vou ler a Bíblia, aí tu lê. Vou orar, aí tu se pega chorando, tu se pega se humilhando, tu se pega buscando. Daqui a pouco você se pega tendo uma experiência viva, real com Deus. Eu já vivi a experiência, muitos não acreditam. Eu já vivi a experiência de sofrer um acidente e estar naquele leito e ver as trevas. Por isso que eu creio no mundo espiritual, porque eu vi. E ver as trevas vindo te buscar e você falar assim, acabou. Não tem mais jeito. Mas eu buscava dia e noite, orava dia e noite, chorava dia e noite na presença do Senhor. Pedindo uma chance, uma oportunidade. Mas veio as trevas. Eu falei, acabou. Mas de repente aquele quarto acendeu todo. E dissipou as trevas. E do dia seguinte, o que o médico não tinha solução, passou a ter. E eu estou aqui para a glória de Cristo. Porque o olho foi o menor dos problemas. Você olha para o olho assim, isso aqui não foi o menor dos problemas. O problema foi o gás que eu inalei, que intoxicou meu estômago, que eu não parava nada no meu estômago, eu não conseguia comer.
Foi o olho que cresceu 4 vezes o tamanho dele, pressionando os nervos por trás do cérebro. E que 24 horas de dor, que eu pedia para morrer. Então o olho não foi complicação nenhuma. O médico chegou e falou, vamos arrancar o olho para preservar o cérebro. Eu estou aqui para a glória de Cristo. Porque a glória resplandeceu. Porque eu vivi a minha experiência. E o vento já soprou. Como diz aquele hino, o vento sopra e me balança para lá e para cá. Mas eu não caio, não. Soprou. Às vezes encostamos na areia, envergou todinho. Por isso somos comparados com uma palmeira do deserto. Porque se ela tem 10 metros para cima, ela tem 10 metros para baixo. Se ela enverga, ela não quebra. Envergou para lá, envergou, tropeçamos, batemos com a cabeça, mas ficamos de pé, estamos aqui. Porque a experiência que eu vivi com o Senhor, é impossível largá-lo. É impossível abandoná-lo. E aconteceu um episódio na minha vida e a pessoa falou assim, você voltou a ser pastor? Você teve coragem? Pode ser tão humilhado, ser tão... Por quê? Porque eu não sei viver sem Cristo. Porque eu não sei viver sem pregar o evangelho dele. Porque eu não sei viver sem clamar o nome dele, sem louvar o nome dele, sem engrandecer o nome dele. Eu não sei. Não sei viver sem Cristo. Foi o que aconteceu com Jó. Perdeu tudo. Mas se ele não perdeu a presença de Deus, ele está vivendo. Roubaram o meu carro, o que vai ser de mim agora? Ai, perdi minha esposa, o que vai ser de mim agora? Perdi meu filho, o que vai ser de mim agora, querido? Você só não é mais nada se você não tiver mais Deus. Quando a pessoa morrer sem Cristo e ver que a projeção vai ser para baixo, aí sim, ela fala, o que vai ser de mim agora? Aí sim, porque ali não tem mais jeito. Mas aqui na terra, querido, não importa a luta que vier, eu tenho Cristo, eu vou permanecer de pé. Que o Senhor nos abençoe por esta palavra em nome de Jesus. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 18 horas e 33 minutos. Desde já agradecendo a Deus por mais este momento tão especial, onde nós estamos tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e até mesmo ouvir o testemunho do pastor Elvis, né? Até mesmo nos surpreendendo como que Deus opera na vida das pessoas. Quero agradecer também a você que está nos ouvindo nas comunidades, a você que está nos ouvindo e nos assistindo pela TV Popular, a você que está exatamente na praça, no ponto de ônibus, a você que emprestou o seu ouvido, abriu o seu coração para ouvir esta palavra. E realmente nós, se pararmos para analisarmos, nós temos dificuldade, nós temos problemas, nós questionamos, nós brigamos, nós queremos as coisas e até perdemos e às vezes se apegamos naquilo que perdemos. Grande exemplo é nessa palavra que o pastor Elvis trouxe para nós nesta quarta-feira sobre a vida de Jó. E se está escrito, e se assim foi falado, e se Jó realmente suportou, é um grande exemplo para nós, para que nós possamos refletir no nosso dia a dia. Então nós vamos imaginar o que passamos hoje, mas se nós pararmos e pensarmos que não passamos nada em relação a Jó. Tudo bem que às vezes perdemos entes queridos, mas Jó, como veio a palavra, não perdeu só um. Às vezes perdemos um carro, ou até roubar, ou nos roubam o carro, mas nada não compara o que Jó perdeu. Eu quero também mandar um abraço a todos que estão nos acessando no exterior, a você que está aí no México, na cidade de Morelos, a você que está na França, a você que está em Cachoeiro, a você que está na Serra, a você que está em Ibiraçu, a todos que nos ouvem. Tivemos início da nossa programação, problema no nosso sinal,
Então, para não atrasar, porque isso não pode, é exatamente a palavra de Deus, então nós deixamos a nossa fala por último. Então eu quero agradecer a você que ouviu, a você que acessou, a você que está assistindo e convidar você para amanhã, mais uma vez, estar conosco, se assim você puder. Se Deus permitir e se for pela vontade dele, para nós estarmos juntos para mais um programa Falando de Jesus. A todos vocês, uma excelente noite. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Bate no peito um simples pulsar, um sentimento capaz de mudar tudo de errado que existe em você. Todo vazio ele vai preencher. Sinta no vento a verdade chegar, no pensamento a vontade que dá de ficar bem pertinho de você, olhar pros céus e só agradecer. Vou viajar por este sol, olhar bem fundo o teu olhar e ver que é lindo acreditar que Deus está junto de nós. Vou viajar por este sol, olhar bem